proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento aos colegas desembargadores e os servidores que estão presentes. Iniciamos nossa sessão de hoje com os processos que serão julgados com sustentação oral. O desembargador Virgílio comunicou que chegará um pouquinho em seguida, mas nós temos quórum, podemos começar o julgamento de hoje. Primeiro processo da pauta é o número 1, agravo de instrumentos 080, 82, 77, 71. Arthur Alencar Dutra de Almeida e Unimed Natal. O advogado que se inscreveu comunicou que desistiu da sustentação oral, portanto o processo é julgado de forma virtual. O número 2, nós temos convocação com ampliação. Excelência, o microfone está muito baixo. Perdão, eu não escutei o que foi proferido. O processo número 1 da pauta de hoje, Arthur Alencar Dutra de Almeida e Unimed Natal, o advogado inscrito, Dr. Bruno, comunicou que desiste da sustentação oral. O processo é julgado de forma virtual. O número 2, a apelação civil 087, 7046, 37, APEC, Ana Luísa Freitas de Souza e outros, de relatoria da desembargadora Zeneide. Algum advogado para fazer sustentação oral neste processo? Sim, pois não. Bom dia. Doutor, só pela ordem, porque eu estou representando a Unimed Natal no processo número 1, mas eu não consegui ouvir quando foi chamado, porque o microfone estava baixo. O advogado desistiu da sustentação oral. Então o processo... Mas a Unimed Natal também foi inscrita. Eu não sabia que a Unimed também estava inscrita, só do advogado. Então nós vamos julgar e Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Defende a Unimed. Primeiramente, fala pela bom dia Unimed. a todos. Tá dando para ouvir, só para confirmar? A gente está ouvindo muito bem. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, na pessoa do presidente desta colênia da Câmara, também o ilustre representante do Ministério Público aqui presente, os colegas advogados e os serventuários desta casa. Nossos cumprimentos. O objeto principal desse processo diz respeito à obrigatoriedade da cooperativa médica de autorizar e custear o assistente terapêutico, também chamado de IAT, em ambientes extraclínicos, especificamente nos ambientes escolares e domiciliares. Essa discussão já vem sendo amplamente debatida e consolidada no âmbito deste tribunal e de forma que eu utilizo desse espaço justamente para alinhar esse debate junto ao precedente do STJ acerca da taxatividade do rol da ANS. Inicialmente, o que merece destaque nessa discussão é que a Unimed Natal ela não se priva de autorizar o assistente terapêutico para seus beneficiários, porque desde o advento da RN 539, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o beneficiário, como é o caso desses autos. Então, a Unimed não vem questionar a eficácia ou legitimidade do tratamento prescrito ao beneficiário, porque a cooperativa ela já autoriza esse tipo de tratamento. O que vem a ser discutido tão somente é o ambiente a ser autorizado esse tratamento. E aí são diversos atos normativos que demonstram a não obrigatoriedade do assistente terapêutico em ambientes extraclínicos. O primeiro deles é a própria Lei 9656, que regula os planos de saúde e não prevê em nenhum momento a obrigatoriedade de custeio desse tipo de tratamento fora dos ambientes clínicos. De igual modo, são as demais resoluções da ANS. Para se ter uma ideia, nem mesmo a RN 539, que foi a que mais expandiu a obrigatoriedade desse tipo de tratamento, nem mesmo essa RN 539
estabeleceu a obrigatoriedade de custeio do assistente terapêutico fora dos ambientes clínicos. Mas, para além de tudo isso, a gente não tem só uma ausência de inclusão do AT domiciliar escolar nessa obrigatoriedade, como a própria ANS já se manifestou em diversas ocasiões, sendo muito clara no que tange a não obrigatoriedade de custeio desse tipo de tratamento. E aí eu posso citar o ofício 64 e o parecer 39, que foram juntados aos autos, e em ambas as manifestações, a Unimed, a ANS, reitera que não existe essa obrigatoriedade de custeio do AT domiciliar e escolar. Então, qualquer interpretação diversa dessa, data máxima vênia, traz algumas consequências prejudiciais, não somente para a cooperativa médica, mas para a própria segurança jurídica contratual, porque acaba onerando excessivamente uma das partes do contrato, a qual não firmou seu compromisso, considerando custos tão elevados como é o caso do AT escolar e domiciliar. E, para além disso, onera até mesmo no que tange objeto alheio ao que foi firmado entre as partes, porque o AT domiciliar escolar atualmente não possui uma regulamentação, então não existe uma obrigatoriedade de que seja um profissional de saúde, ou seja, pode ser, os únicos requisitos que se tem para se ser um assistente terapêutico é que seja maior de 18 anos e seja formado no ensino médio. Então, nem necessariamente ele é uma figura ligada ao objeto contratual, que é o direito à saúde. E, para além disso, a ANS ela vem se manifestando expressamente sobre a ausência da obrigatoriedade do custeio do assistente terapêutico domiciliar e escolar. E aí, qualquer entendimento diverso desse acaba esvaziando o próprio objetivo da ANS, já que ela é uma agência instituída exclusivamente para regulamentar esse tipo de situação. Tanto é que nem mesmo a recente lei 14454 de 2022, nem mesmo a lei recente altera a natureza do rol da ANS, visto que em nenhum momento essa lei especifica que o rol da ANS passa a ser exemplificativo, como vem sendo divulgado por algumas entidades. A nova lei, ela basicamente mantém a taxatividade, apresentando duas exceções extremamente parecidas com o que o precedente do STJ já tinha nos apresentado. E aí, como consequência de algum entendimento diverso desse, tem-se uma enorme insegurança jurídica para que passe a se entender que um contrato possa ser estendido para além do seu objeto principal e para além do compromisso de uma das partes que o firmou. Então, eu venho por meio deste requerer o julgamento desta demanda de modo que não se obrigue a Unimed Natal a custear o assistente terapêutico em ambientes escolares e domiciliares. O doutor viu, leu a decisão do juiz, porque a decisão do juiz já exclui o assistente terapêutico em um ambiente fora da clínica. Então alcança o domiciliar e o escolar. Essa decisão não corresponde ao que a maioria nós decidimos aqui, que determina o assistente terapêutico em ambientes escolar e residencial. A decisão exclui. Daí porque eu, que normalmente divirjo das embargadoras Eneide, estou a concordar com a decisão dela pelo provimento do recurso. Aliás, aqui está diferente, sim, porque ela está dando provimento, só para confirmar aqui, desembargadora Zeneide. Pela ordem. Excelente, nesse caso, a Unimed é agravada nesse processo. Então, tá certo. Então é isso mesmo. Minha decisão é discordando da relatora, para excluir os profissionais, o assistente terapêutico em ambiente residencial e escolar. Doutor Eduardo concorda com a relatora, porque a relatora está concedendo. A decisão não concedeu e o recurso é para conceder. Conseguindo interpretar. Ela concedendo, eu tô excluindo, como sempre, então, seu voto é divergente do dela, certo? Sim, tá certo, que consta o contrário. Exatamente. Isso, a minha dúvida era essa, Eduardo. Perfeito. Então, vou remover agora. O recurso é provido parcialmente por maioria. Fica o redator para o acordo. Número 2. Apelação 087 7046 37. A PEC
e Ivina Loreno de Negreiros e outros. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Já havia se Sim, pois não, manifestado. bom dia. Bom dia. Falo pelos agravados alunos. Fala pelo, Ivina. Aliás, os apelados, perdão. pelos apelados. José, Isso. tem uma suspeição minha nesse processo. Então, este nós vamos deixar para quando o desembargador Vigílio ingressar na sala, porque o doutor Eduardo tem suspeição, então não temos quórum para julgar neste momento. Ok, estou aguardando então, excelência. Obrigada. O número 3 tem votação com quórum ampliado. Não temos... Quem são os convocados? Tá. Então, apelação 087 65 16 33. Atos Miguel Rodrigues Peixoto Gomes e Unimed Natal. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Sim, excelência. Estou representando a Unimed Natal. Neste caso, doutor, nós precisamos ampliação de quórum e o desembargador convocado está em sessão. Não podemos julgá-lo agora. Eu não sei dizer neste momento se ele poderá comparecer. Quem é o convocado dele? Provavelmente esse processo será adiado porque o doutor Diego, que foi o convocado, está em sessão também na outra Câmara. E a pauta dele lá está bem maior do que a nossa. Se for adiado, irá para a sessão presencial próxima, que será no dia 7 de novembro, doutor. Número 4 é o agravo do instrumento 080 55 70 33. Unimed Natal e Henrique Raniel Gomes Benício. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Estou representando a Unimed Natal. Meu voto é pelo provimento do recurso da Unimed, de acordo? De acordo. Ok, obrigado. Processo julgado à unanimidade. Recurso provido. O número 5 é o agravo do instrumento 080 80 18 76. Odailza Miguel de Lima e Unimed Natal. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, excelência. Sim, pela Unimed Natal. Neste processo temos... dá para julgar, sim, a suspeição do desembargador Vigílio. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Bom dia, eminentes desembargadores. Saúde na pessoa do presidente, desembargador Ibanez, relator desse processo. Excelência, no caso específico, trata-se de um procedimento solicitado por profissional bucomaxilo, dentista, e se refere especificamente a uma reconstrução total da maxila mandíbula com enxerto ósseo 2X. No caso, o juiz de primeiro grau, juiz da 10ª Vara Civil, analisando os elementos da inicial e os argumentos apresentados pela Unimed Natal antes de proferir a decisão quanto ao pedido de tutela de urgência, ele indeferiu o pedido justamente por entender pela ausência dos requisitos necessários. E é disso que se trata aqui. Estamos diante de um julgamento de agravo de instrumento, onde é essencial para o deferimento da tutela de urgência analisar-se os requisitos essenciais, quais sejam a existência de urgência para a realização do procedimento ou de risco iminente em sua não realização e a probabilidade do direito. E o juiz de primeiro grau, de maneira muito pontual e assertiva, ele pontuou em sua decisão que os problemas detectados no laudo
embora causem dificuldades, não induzem ao risco quanto à vida ou agravamento de problema de saúde da autora, nem indicam a possibilidade de enfermidade irreversível. Isso, por si só, já afasta a urgência ou emergência da cirurgia buscada. Essas foram as palavras pontuadas pelo juiz de primeiro grau ao apreciar o caso. E é exatamente isso, excelências. A autora da ação já possui, salvo engano, 58 anos de idade. Esse já é um problema que ela aparentemente já tem de algum tempo. E não houve nenhuma situação nos autos, não houve nenhuma indicação nos autos de que, em razão de determinada causa, a situação tenha se tornado urgente a ponto de se necessitar de uma tutela, de uma liminar para a realização dessa cirurgia. Então, o requisito da urgência, ele não está presente na solicitação apresentada pela autora. Independente de gerar uma melhoria, não há uma situação que tenha levado à urgência, à iminência dessa necessidade. E nesse caso específico, excelência, a instrução ela se faz fundamental, essencial, principalmente, não apenas, aliás, para definir se o procedimento é ou não necessário ou se é ou não coberto em razão de constar ou não no rol da ANS. Mas, acima de tudo, excelências, e isso consta dos autos, consta inclusive do agravo, foi juntado nas contrarrazões, em razão da quantidade de materiais solicitados e do elevadíssimo valor envolvido. O orçamento dos materiais solicitados para essa cirurgia, uma cirurgia bucomaxilofacial, remontam a R$ 732 mil. Não é pouca coisa para uma cirurgia bucomaxilo. É uma quantidade considerável de materiais que não se tem a certeza quanto à necessidade efetiva para o procedimento, não se tem a certeza sequer da utilização efetiva, porque não há uma auditoria presencial na realização desses procedimentos. E se chama a atenção, excelências, todas as câmaras cíveis devem já ter notado a quantidade, nos últimos 6 meses ou um ano, de procedimentos ou de demandas judiciais envolvendo procedimentos relacionados à cirurgia bucomaxilo. De uma hora para outra, explodiu esse tipo de demanda. Não existia há 2, 3 anos atrás, ou existia de forma muito pontual. E de uma hora para outra, coincidentemente, em muitas situações com o mesmo advogado, os mesmos profissionais, as mesmas empresas fornecedoras, ocorreu uma verdadeira, o termo é totalmente equivocado, mas uma verdadeira epidemia de cirurgias bucomaxilos, de situações bucomaxilofacial. E essa especificamente, além da questão da ausência da urgência, a probabilidade do direito ela fica muito comprometida a partir do momento em que se tem uma listagem de materiais no montante de R$ 730 mil. E se conceder isso de maneira liminar não, mas antecipada, desculpem, ao meu ver, e com todas as vênias, uma grande temeridade, porque é irreversível. Depois que essa cirurgia for realizada, por mais que haja instrução processual e se constate que efetivamente o procedimento não era coberto ou que os materiais não eram necessários, não vai ter como ser revertido. É uma decisão irreversível. R$ 700 mil, não há possibilidade da Unimed vir a obter o ressarcimento desse valor em caso de improcedência da ação ao final. Então, o que se pede nesse momento, trazendo as questões técnicas da inexistência de requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é que haja o reconhecimento da necessidade, pelo menos, de instrução quanto ao caso. E aí, até se for o caso, se a instrução demonstrar que há necessidade efetiva, que o juiz de primeiro grau, ou o próprio tribunal, possa rever o caso e conceder a tutela de urgência para aquele momento. Mas conceder uma tutela de urgência, veja-se bem, chamando a atenção mais uma vez para a questão da inexistência da urgência. Além da idade da autora e de não ser uma situação que
decorreu de um fato específico, ela já possui esse problema, pelo que consta desde sempre, ao longo do tempo. A solicitação do médico é de maio. A ação foi proposta tempos depois, e nós já estamos em novembro, e não há nos autos nenhum indício de que houve um agravamento da saúde dela, ou algum problema a mais na saúde. Então, de fato, não há uma urgência que leve a um risco iminente de vida ou de agravamento da saúde da autora, a ponto de não se poder aguardar uma perícia, de não se poder aguardar uma instrução adequada no processo. E, em contraparte, vai se determinar uma medida antecipada com um impacto financeiro absurdo. Obviamente que faz parte da atividade do plano de saúde custear os procedimentos, independente de seus valores, mas há que se ter uma certa temperança quando se trata desse tipo de procedimento que não há elementos e que, ressalte, há indícios realizados pela junta médica apresentada pela Unimed, que é formada por profissionais capacitados, especializados, indicando sequer a necessidade do procedimento e do que foi solicitado. Então, não há nada nos autos, a não ser o laudo médico do próprio cirurgião que irá realizar o procedimento, que indique a efetiva necessidade de todos esses materiais e que indique a real urgência do procedimento. Então, Excelências, o que se pugna nesse caso, que seja negado provimento ao agravo interposto, mantida a decisão do juiz de primeiro grau, que analisou de forma, como eu disse, bastante detalhada a situação e chegou a essa conclusão, a de que não havia nem o risco, nem a urgência, nem a probabilidade do direito. Com base nessas questões e rememorando, se trata de agravo de instrumento, onde os requisitos para sua concessão têm que estar presentes desde já na inicial e na documentação que acompanha. E, no caso concreto, não há o contrário. Há muito mais dúvidas do que documentos que indiquem certeza da probabilidade do direito. Baseado nisso, se requer que seja negado o provimento e que se aguarde a instrução processual para que se defina efetivamente a necessidade ou não, não apenas da realização do procedimento, mas dos materiais indicados. É o que nós solicitamos, Excelência, agradecendo pela paciência e atenção. Obrigado. O meu voto é por prover parcialmente o recurso para determinar a Unimed que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado no laudo odontológico em sua rede credenciada ou mediante a utilização do sistema de reembolso respeitada a tabela de custos praticada pelo plano. E a decisão fica tomada, portanto, à unanimidade. O número 6, não temos quórum, processo adiado. O número 7 é o agravo de instrumento 080 35 40 25, Unimed Natal e Fernando Delgado Carlos Leite. Dr. Eduardo é o relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado de forma virtual. Número 8. Agravo de instrumento 080 62 51 03. Laurent Juquier e Cláudia da Mata Juquier. Dr. Eduardo é o relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado. Respondeu o processo julgado. Número 9. Apelação 084 81 23 74. Petrobras Distribuidora S.A. e Autoposto Dudu Limitada. Dr. Eduardo Pinheiro é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Excelências, Tiago, presente pelo autoposto do Dudu, parte apelada. Perfeito. A parte apelada. Isso. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo. De acordo, doutor? De acordo. Só a questão da majoração dos honorários que
foi feito pleito nas contrarrazões. Queria, se possível, que ficasse consignado aí qual foi o pedido, o resultado. Os honorários ficam majorados para 11%. Perfeito. Agradeço. Tenham um bom dia a todos. Obrigado, doutor. Processo julgado à unanimidade. Bom, então, temos o processo que eu falei que dependia da presença do desembargador Vigílio, que é o número 2. Desembargador Ibanez, eu acabei de chegar. Ô, amigo, deixa eu ver se a doutora Rossana, o desembargador Vigílio, acabou de chegar. Vossa Excelência ainda está? Estou aqui ainda. Então podemos julgar. Então, processo número 2 é a apelação 087 70 46 37. A PEC e Ivina Lorena de Negreiros e outros. Desembargadora Zeneide, a relatora. A doutora Lorena tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia, excelência, bom dia a todos, bom dia, nobre relator, aos presentes, advogados que ainda estão aqui. Esse é um processo que já tratamos aqui nessa Câmara, como também em outras, mas chegamos agora no momento de uma apelação, então a matéria está toda devolvida ao tribunal, que é excelente que a gente vai poder aprofundar de fato neste caso. Então, é um pedido de reequilíbrio de mensalidade em razão da suspensão das atividades presenciais para o curso de medicina. E isso é muito importante, faz toda a diferença no julgamento desse processo. Inclusive, na semana passada, eu estava aqui nesta Câmara, quando o desembargador Amaury também estava presente, e comentou sobre a evolução do entendimento nos casos do curso de medicina, que é comprovado uma perda de carga horária durante o período de suspensão de atividades presenciais, que inclusive ele mencionou isso no voto dele naquela ocasião aqui nesta Câmara. E foi exatamente isso que está sendo definido lá na terceira Câmara, e que eu espero que também a gente consiga evoluir esse entendimento aqui na segunda Câmara. Nesse caso em específico, eu peço inclusive licença para ler apenas o dispositivo dessa sentença que está sendo aqui, que está em julgamento. A nobre juíza de primeira instância, ela consignou o seguinte: julgo parcialmente procedente a pretensão formulada para condenar a instituição de ensino a realizar as cobranças das mensalidades de maneira proporcional ao serviço prestado. Então, Excelência, eu chamo a atenção para este dispositivo. O equilíbrio ele foi tão somente para determinar, ou seja, não foi, na verdade, nenhum reequilíbrio em si. Foi só para que a instituição de ensino só cobre o que ela efetivamente prestou de serviço. Então, por quê? O que acontece nesse caso? Esses alunos são alunos do curso de medicina que, no momento, lá em 2020, quando as atividades presenciais estavam suspensas por força de decreto estadual, não podia ocorrer a aula presencial, esses alunos não tiveram atividades práticas. Essas atividades, elas não foram repostas ao longo do curso, até porque não há disponibilidade de horário para reposição. Então, esses alunos, de fato, eles contrataram um serviço, eles pagaram por aquela quantidade de serviço e eles não receberam o serviço efetivamente contratado. Então, nós temos até a súmula 32 aqui deste tribunal, do TJRN, que determina que as instituições de ensino elas só podem cobrar mensalidades proporcionais ao serviço efetivamente prestado. Então, esse julgamento, essa sentença, ela seguiu exatamente a jurisprudência, a súmula do tribunal e a jurisprudência consolidada. Ela não extrapolou, em nenhum momento houve um julgamento de reequilíbrio única e exclusivamente em razão da transposição das aulas do ambiente presencial para o ambiente virtual. Não foi o que aconteceu. Então, o que essa juíza fez foi justamente analisar quanto de carga horária, na verdade não analisamos nem o quanto, né? Foi apenas, olha, se houve redução de carga horária, se houve redução da prestação de serviço, a instituição de ensino deverá conceder um abatimento. Isso vai ser objeto de liquidação para saber exatamente a extensão do dano, mas nesse momento o que nós sabemos é que a juíza determinou que a instituição de ensino cobre exatamente proporcional ao serviço prestado. Não há, sob nenhuma ótica, como sustentar um argumento diferente do que foi determinado ali, porque só o consumidor deve pagar pelo que ele recebeu. Então, somente isso.
Então, eu chamo a atenção também ao julgamento da DPF 706 e 713, que no STF, naquela ocasião, que conheceu, né, essa matéria, deixou lá consignado 11 tópicos que devem ser avaliados para que haja um reequilíbrio ou não das mensalidades durante o período da pandemia, da suspensão das atividades presenciais. E o primeiro tópico que o tribunal, que a Corte Superior do país, determina que os julgadores avaliem é justamente as características do curso. Então, as características do curso, elas são determinantes para essa avaliação de se há necessidade ou não de reequilíbrio. E nesse caso, nós estamos falando do curso de medicina. Então, nós não temos como fornecer um serviço, a instituição de ensino não tem como fornecer um serviço sem a prestação da carga horária prática. É inviável, isso foi contratado, isso está lá no contrato. Inclusive, nos autos, nós temos aqui uma cópia da matriz curricular do curso, que diz exatamente a carga horária prática que esses alunos deveriam ter. Nós temos também, olha, no ID 12909215, está um comparativo entre a matriz curricular contratada e as aulas práticas que foram fornecidas. Então, há uma discrepância gigante que, obviamente, vai ser apurada em liquidação. Então, voltando ao julgamento da DPF, o STF pontuou os 11 tópicos ali que devem ser levados em consideração, as características do curso são determinantes, também se as atividades práticas foram fornecidas, se todas as atividades puderam ser fornecidas no ambiente virtual. Então, nós todos aqui cursamos uma graduação, a graduação de Direito, que é uma graduação teórica, nós não teríamos efetivamente um prejuízo tão relevante assim pela transposição das atividades para o ambiente virtual. Mas, neste caso em julgamento, nós estamos falando do curso de Medicina, Excelência. Nenhum aluno de Medicina é capaz de aprender a intubar um paciente virtualmente, Excelência. Essas atividades, elas tinham que ser prestadas de forma presencial. E a UNP, em específico, que é a instituição de ensino aqui, neste caso, ela simplesmente, a partir dos períodos, os períodos foram passando, 2020 ainda se falava que haveria uma reposição, em 2021 isso aí já não entrou nem mais em discussão, ela simplesmente foi alterando os cronogramas futuros dela para que isso não fosse mais discutido, ela não, em tese, não haveria mais que fazer nenhuma reposição, ela simplesmente suprimiu dos cronogramas futuros carga horária prática e foi isso, os alunos que buscassem o direito. Então, no caso de uma sentença dessa ser reformada, sob um argumento de que essas aulas podem ser fornecidas futuramente, primeiro, isso vai de encontro do artigo 476 do Código Civil, que determina que num contrato bilateral, uma parte não pode exigir da outra o implemento da sua obrigação antes dela própria cumprir a parte dela. Então, a instituição de ensino não poderia nem ter recebido essas mensalidades antes dela fornecer o serviço que foi contratado. E, de um outro lado, também há um problema de que essa decisão, esse acordo, essa sentença, enfim, ela vai transitar em julgado. Então, quando que esses alunos vão poder cobrar esse serviço que não foi prestado, Excelência? Se isso transitar em julgado, não vai haver mais essa possibilidade de discussão sobre isso, né? Porque esses alunos vão ter que se conformar de que eles contrataram um serviço e eles não receberam esse serviço. Então, a decisão, a sentença de primeiro grau está extremamente bem fundamentada. O dispositivo, ele não extrapola em nenhum ponto a proporcionalidade, a razoabilidade, está dentro da legalidade, determinando e seguindo, inclusive, o entendimento deste tribunal, a súmula 32 do TJRN, que determina que as instituições de ensino só podem cobrar mensalidades proporcionais ao serviço prestado. Vai ser objeto de liquidação. Se a instituição de ensino conseguir comprovar que prestou todo o serviço, não vai haver nenhum abatimento na mensalidade, não há nenhum crédito a ser recebido. E se for provado em liquidação a quantidade de carga horária que foi efetivamente perdida, ela vai fazer um abatimento proporcional a essa carga horária. Então, o pedido aqui é para que haja essa evolução desse entendimento, de analisar o curso de medicina e, nesses casos em que há perda de carga horária, de uma forma separada, de uma forma diferente de outros cursos que não tem esse agravante. Inclusive, foi exatamente isso que estava acontecendo no início da pandemia. Lá em 2020, os primeiros processos sobre essa situação, eles foram de alunos de medicina e o judiciário, ele atuou de forma vigorosa, rápida e eficiente para salvaguardar esses alunos naquele momento em que as atividades estavam suspensas. Então, o judiciário verificou, não, estamos com um decreto que não permite atividades presenciais, esses alunos não estão recebendo a carga horária, nós vamos aqui realizar de forma liminar e uma tutela de urgência, um reequilíbrio aqui da mensalidade.
Conforme o tempo foi passando, alguns alunos de outros cursos foram vendo ali uma oportunidade de conseguir um reequilíbrio, e acredito que, como diz o Matuto, foi tudo colocado no mesmo balaio. Então, hoje, o que a gente vê na maior parte das decisões é que coloca tudo no mesmo bolo, como se fosse cursos teóricos, como se fossem cursos médicos, cursos práticos, e analisa-se só a transposição para o ambiente virtual, como se isso não fosse acarretar nenhum prejuízo. Mas, nesse caso específico, a prova do prejuízo, a prova da carga horária que não foi fornecida. Além disso, também nós tratamos de um curso que tem uma infraestrutura ali inerente ao curso de medicina, que não pode ser desassociada, um custo com instalações físicas, com laboratórios, com insumos, nada disso foi utilizado, né? Nada disso foi gasto pela instituição de ensino, mas nesse caso em específico, nosso pilar, e nós inclusive nem recorremos dessa decisão, apesar de acreditar que existia uma parcela aí da mensalidade que merecia ser abatida em razão do aluno não estar usufruindo dessas instalações. A gente não apelou dessa sentença porque acreditamos que essa sentença estava sendo justa. Poxa, vamos deixar proporcional, então, o que recebemos de serviço que foi contratado, né, e efetivamente não recebemos. Então, o meu pedido é para que seja mantida a sentença, por estar bem fundamentada, por não extrapolar de nenhuma forma a DPF 716, muito pelo contrário, está totalmente integrada a essa decisão do STF e também a jurisprudência do TJRM, com base na súmula 32. Obrigado, doutora. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Minha divergência está no argumento de que o prejuízo para os alunos foi de conteúdo. A pretensão deveria ser para obrigar a instituição a oferecer o conteúdo, porque o curso, as aulas práticas, o aluno não pode concluir o curso sem assisti-la, e não de valor de mensalidade. É diferente da súmula, que a súmula fala em aproveitamento de matérias. Significa dizer que o aluno aprendeu, cursou aquele conteúdo em outra instituição de ensino e aproveita aquela disciplina, não precisa pagar. Neste caso, é como se o aluno pudesse pagar a mensalidade e receber o diploma sem assistir às aulas. Minha divergência está nesse ponto. Essas aulas práticas que deixaram de ser oferecidas não podem simplesmente ser transformada em dedução pecuniária, porque para o curso de medicina é fundamental a aula prática. Então, a meu ver, a ação deveria ser de obrigação de fazer e não de redução de valor de mensalidade. Por isso é a minha divergência. Mas o voto do desembargador Virgílio concorda com a relatora. De fato, excelência. Desculpa, doutora, eu estou votando. Doutora, Desculpa, eu estou votando. A senhora, Vossa Excelência fez a sustentação oral, eu não interferi. Então, por favor, deixa eu votar. Achei que o senhor já tinha terminado. Não terminei ainda, doutora. Perdão. Então, nesse caso, o voto do desembargador Virgílio é pela divergência, nós vamos ter ampliação de quórum. Aí Vossa Excelência fará a sustentação oral novamente, com ampliação de quórum e os esclarecimentos devidos. Ok? Então, proclamando o resultado, por enquanto é parcial o voto da relatora pelo desprovimento do recurso e haverá ampliação de quórum, dada a minha divergência. Certo. Peço desculpa mais uma vez pela interrupção, realmente eu acreditei que Vossa Excelência já tinha terminado. Ok. Bom, então agora concluímos o julgamento. Bom dia. E encerramos nossa sessão de jurisdicional. Passamos à sessão administrativa. Na parte administrativa, não tenho nenhuma proposição. Desembargador Virgílio. Nenhuma, senhor presidente. Desembargadora Zeneide. Nós, pelo Comitê de Valorização da Mulher no Judiciário, nós mandamos para todos os que achamos conveniente um convite, um salve o dia do dia 7 de dezembro, mas só para poder fazer um agendamento para aquele dia em que o comitê vai publicar um livro, Elas no Judiciário. Uma grande pesquisa que foi feita aí por todas as mulheres do Judiciário, enfatizando principalmente a doutora Ádia Rayane. Né? Todas nós contribuímos, mas ela
foi um contexto geral, e também aquelas que fizeram a revisão. E a gente está muito feliz com esse livro. Então é um salve o dia, nós mandamos, né? Certo, eu recebi. E também, senhor presidente, eu queria fazer um registro da Força Aérea Brasileira, né? Eu acho que todos sabem o carinho que eu tenho para a Força Aérea Brasileira, em face de ter nascido ali, depois da Segunda Grande Guerra, ali na base oeste de Natal. E agora, dia 23, foi o dia do aviador. E, além disso, a base, toda a aeronáutica completou 80 anos agora, recentemente. Então, é um registro que eu faço nesse momento. Olá. Aprovado o registro de Vossa Excelência, doutor Eduardo. Nenhuma proposição. Ok, então, cumprimentando aqui e agradecendo a presença, a participação do procurador doutor Arli conosco, encerra neste mês sua participação nas sessões presenciais. Um bom dia a todos, bom trabalho, e está encerrada a sessão de hoje. Obrigado.